meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, com imensa alegria, seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e eu estou aqui para lecionar a aula de número 9 da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens e adultos, esse terceiro trimestre de 2020. Então hoje é a lição de número 9, e já nós vamos entrar nessa lição, e antes de entrar na lição, eu quero convidar você, que de repente seja a primeira vez que você está acessando aqui um vídeo do nosso canal. Nós postamos sempre os vídeos da lição de escola dominical e eu convido você a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações, deixar um like para ajudar a fortalecer esse trabalho que com certeza tem sido bênção para a sua vida. Eu peço que você nos ajude deixando o like e que você compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E também deixo claro para vocês, como hoje nós estamos na lição de número 9, todas as demais lições você vai encontrar aqui no canal. Eu deixo na playlist, vai aparecer para você aqui nos cards, a playlist do terceiro trimestre. E eu deixo também na descrição do vídeo o link para a nossa página no Facebook e também para o nosso canal no Telegram. Por que é importante você seguir a página no Facebook ou estar no canal do Telegram? Porque muitas vezes, quando você se inscreve no canal e talvez se esquece de ativar o sininho de notificações ou deixa de dar o like, o YouTube não vai te enviar notificação quando eu postar um vídeo novo. Mas se você estiver seguindo a página no Facebook e no Telegram, você vai receber quando você estiver na timeline do Facebook ou quando você entrar aí nos seus grupos no Telegram. Então, por isso é importante que você esteja interagindo com as outras redes sociais, tá ok? Que Deus abençoe a sua vida e vamos para a lição de hoje, a lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. O texto áureo está em Romanos capítulo 8, versículo de número 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A verdade prática diz assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os nossos obstáculos. E essa é a grande questão, Confiar, colocar a nossa confiança plenamente no Senhor, porque o Deus que nos chamou se encarregará de nos abençoar, de nos direcionar e de abrir os caminhos e nos dar vitória em todos os sentidos. O texto bíblico que nós vamos ler para essa lição está em Neemias capítulo 4, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 20. Depois vai ser primeira carta de João capítulo 4, versículo 4 e primeira carta de João capítulo 5, versículo 5. Vai estar aí na tela para você, se você quiser anotar, dá um pause no vídeo e anota essa referência. Mas também nós já vamos fazer essa leitura, como sempre fazemos, deixando aí para você o versículo na tela para você acompanhar também. Então vamos fazer essa leitura. Neemias capítulo 4, a partir do versículo 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, pois, os inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá.
Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com a mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E eu disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Agora nós vamos para 1 João, capítulo 4, versículo 4, e em seguida, capítulo 5, versículo 5. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E agora 1 João 5, 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então essa é a nossa leitura bíblica em classe, e nós vamos, através dessa lição, ter o objetivo de destacar aí as medidas adotadas por Neemias, a fim de vencer todas essas oposições que os samaritanos fizeram para tentar os impedir de fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós temos como objetivos específicos ressaltar que a Bíblia afirma sobre a natureza, a origem dos ataques espirituais à obra de Deus, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do cristão e destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer a oposição à obra de Deus. Então nós vamos para a nossa lição, como vencer as oposições à obra de Deus. Na lição 7 nós falamos sobre a construção dos muros de Jerusalém. Lá na lição 7 nós citamos as oposições que foram levantadas pelos samaritanos. Nessa lição nós vamos observar detalhadamente como que eles agiram e como que eles usaram, de forma maléfica, cada uma das ferramentas, cada um dos pontos que eles usaram ali para atentar contra os judeus. Nós vamos analisar nessa lição como que os seus ataques, como eles já agiram de diferentes formas e como os judeus conseguiram vencer. Então nós vamos identificar como os inimigos agiram e vamos identificar como o povo judeu agiu para obter êxito, para obter vitória nessa batalha. Nosso primeiro tópico é: qual a procedência destes ataques? Primeiro subtópico: a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Ela diz: não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a origem verdadeira, a origem dos ataques, a origem da oposição à obra de Deus, a reconstrução dos muros de Jerusalém, a origem da batalha contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa origem é uma origem espiritual. Então, o que está por detrás desses ataques, a origem de onde vem, é o reino espiritual, o mundo espiritual. Então, Paulo fala em Efésios que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. É claro que, no contexto do Antigo Testamento, existia muito mais uma luta física, mas mesmo assim, você que tem acompanhado aí no nosso canal, no último trimestre nós estudamos acerca do livro de Josué, e mesmo sendo muitas vezes um povo menos capacitado em guerra, Deus pelejou por eles. A guerra onde Josué lutou, Deus fez o dia se estender por muito mais tempo, para que eles pudessem lutar. Então, ali Deus agiu de forma sobrenatural, mostrando que Deus estava atuando na esfera espiritual, contra as potestades, contra os exércitos inimigos, para dar vitória ao povo de Deus. E no nosso contexto hoje, nós temos apenas esse contexto da guerra espiritual. Por isso que Paulo diz no Novo Testamento: não temos que lutar contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e as potestades. Porque ele vai usar os principados e as potestades que estão dominando as pessoas que vivem conforme o sistema pecaminoso deste século. Então é daí que se origina todo o ataque contra o reino de Deus e contra o povo de Deus. Então, portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são apenas instrumentos dos demônios que nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado,
e do céu foi expulso, ele tem sido adversário de Deus e da sua obra. Então esse é o objetivo do inimigo, tentar se opor, porque ele se opõe. Então por isso ele é tratado como adversário, como inimigo, mas ele não está à altura de Deus. Só que porém, como nós somos servos, somos seres humanos, nós precisamos estar próximos de Deus, né, para que a gente possa vencer essa batalha, porque de Deus ele não está no mesmo patamar. Mas quanto a nós, nós precisamos do socorro de Deus, porque somos humanos, né? E na camada espiritual, nós precisamos do recurso do Espírito Santo, precisamos da presença de Deus para possamos vencer. Então, identificando aí a origem dos ataques, ele é de origem espiritual. Segundo subtópico, qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta, diante dessa batalha espiritual? É uma batalha espiritual. Ela diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais, primeiro, resistir no dia mau. Segundo, tendo feito tudo. E terceiro, ficar firmes. Então a Bíblia não aconselha nós fugirmos da batalha. Muito pelo contrário, ela diz: tomai toda a armadura de Deus. É uma coisa que nós temos que nos conscientizar. Porque a Bíblia diz que a Bíblia não diz se o dia mau vier. A Bíblia diz: portanto, para que possais resistir no dia mau. É certo que o dia mau virá. É certo que o dia da aflição virá. É certo que a oposição vai acontecer. Então, por isso, a orientação ela é clara. Tomai toda a armadura de Deus. Para que você, como cristão, para que você possa resistir no dia mau. Para que você possa vencer o dia mau. O dia mau, o dia da oposição, o dia da ação que vai contra a sua fé, contra a sua vida espiritual, que vai tentar te abater e tirar você da presença de Deus, que vai lutar contra o seu ministério, contra a sua chamada, que vai lutar para minar a sua fé. Então, se você tomar a armadura de Deus, se revestir, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, você pode ler todo o contexto da armadura de Deus, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, cingido com a verdade, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com orações e súplicas. Então, se nós usarmos dessa armadura, que é a prática diária de vida cristã, nós vamos resistir no dia mau. Depois, tendo feito tudo, ou seja, nós vamos fazer a obra, nós vamos concluir o nosso chamado, porque o povo hebreu estava sendo oprimido, havia oposição para eles parar a obra da reconstrução do templo. Então, nós temos que revestir da armadura de Deus para resistir no dia mau. E o segundo ponto, que é tendo feito tudo, ou seja, você vai resistir no dia mau e vai continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Vai continuar vivendo a vida de devoção, de adoração, vai continuar cumprindo o seu ministério, o seu chamado. Por quê? Porque primeiro você resistir no dia mau para continuar fazendo tudo. E depois, no terceiro ponto, ficar firmes. Então Deus quer que você enfrente a luta, enfrente a batalha, para resistir no dia mau, continuar fazendo o que você foi chamado para fazer e ficar firme, louvando e adorando o nome do Senhor. O terceiro subtópico: nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então a nossa fé tem um ponto muito importante. Aqui em Efésios 6,10, a fé é o escudo que nos dá proteção. É o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que a fé ela tem um fator muito importante na nossa batalha espiritual, porque o texto que nós lemos, 1 João capítulo 5, versículo 5, quem é que vence o mundo? Quando a Bíblia está falando aqui de vencer o mundo, mais uma vez nós falamos, está falando desse contexto espiritual, não está falando de mundo pessoas. Nós temos o mundo cosmos, que é a terra, a natureza, nós temos o mundo pessoas e nós temos o mundo sistema pecaminoso. A Bíblia diz que o diabo ele é o príncipe deste mundo. No texto de Efésios fala que as potestades deste mundo, os principados, o príncipe deste século. Então, quando a Bíblia fala deste século, deste mundo, está falando deste mundo no contexto de sistema pecaminoso. O diabo ele é o príncipe deste mundo, mas no sistema pecaminoso, ele governa esse sistema de pecado que o mundo vive. Que nós cristãos somos direcionados pelo que a Bíblia diz.
E o povo que não conhece a Bíblia, o mundo, né, as pessoas ímpias, elas são direcionadas pelo sistema pecaminoso do mundo, pelo sistema pecaminoso implantado pelo diabo, de rebeldia e de desobediência à palavra de Deus. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz, as pessoas fazem ao contrário, profanando, blasfemando contra Deus. Então esse é o ofício do diabo, e ele vai fazer isso direcionando essas pessoas a pecar contra Deus, né? Inflamando neles, né? Já existe uma fagulha, um ponto de partida que é a nossa própria carne, que é tendenciosa ao pecado. Ele só vai incentivar essa carne um pouco mais. Então a fé, ela vai ser a nossa aliada, porque a nossa fé nos ajuda a vencer o mundo, ou seja, esse sistema pecaminoso. Então, se você tiver uma fé saudável, uma fé genuína, uma fé verdadeira, a fé genuína, ela vem pela palavra de Deus. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, milita a boa milícia da fé. Então, a fé, ela vai ter um fator importante para que nós venhamos conseguir vencer nessa batalha espiritual. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo na nossa vida, e nós não devemos permitir que coisa alguma venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nessa luta do mundo invisível, do mundo espiritual, a arma mais eficaz é a nossa fé. Por quê? Porque se essa batalha espiritual é no mundo invisível, um mundo que nós não podemos tocar, não é como no mundo físico, é um mundo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos carnais, materiais. Então, por isso que a fé é a nossa maior aliada, é uma arma muito eficaz que nós temos para usar, né? Que é o escudo da fé. A fé, ela vai fazer diferença por quê? Porque se a luta e a batalha é invisível, a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas é a convicção das coisas que se esperam. Então eu não vejo o mundo espiritual, mas pela fé eu aceito, eu creio e eu entendo que ele existe pela fé. Então um dos pontos importantes é a fé pelo esse fato de que nós precisamos acreditar que nós temos um Deus que cuida de nós, que nós temos um Deus que está disposto a nos revestir dessa armadura para que nós venhamos vencer essas grandes batalhas espirituais que como igreja e que como cristão no individual nós vamos enfrentar ao longo da nossa carreira. O quarto subtópico fala sobre que nessa luta as armas devem ser espirituais. Só armas espirituais atingem e alcançam os inimigos reais, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, por muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Então as nossas armas, elas são armas espirituais. A batalha é contra um mundo invisível, é uma batalha de origem espiritual. A luta é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual. Então as armas que nós vamos usar vão ser armas espirituais. Nós não podemos confiar na nossa habilidade, nós não podemos confiar na nossa eloquência, nós não podemos confiar em nós mesmos, né, na nossa experiência, na nossa formação, mas nós temos que confiar nas armas espirituais que o Senhor nos disponibilizou. E para adquirir essas armas espirituais, é uma vivência de vida diária cristã com Deus. Quanto mais próximo de Deus você viver, mais revestido da armadura dele você será, mais apto, né, a vencer essas batalhas espirituais você estará. Fechando o tópico 1, a nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Então eles usam pessoas. No entanto, as nossas armas também são espirituais. Por isso, nós não lutamos nem contra a carne e nem contra o sangue, porque a origem da nossa luta é espiritual. O segundo tópico, o inimigo procura atingir a nossa fé. Então, no primeiro subtópico, nós falamos que a fé ela tem um fator muito importante na batalha espiritual. Então, se ela é uma das nossas armas mais poderosas, mais eficazes na batalha espiritual, então o diabo vai tentar o quê? Atingir a nossa fé, gerando no nosso coração dúvida, gerando no nosso coração incredulidade, gerando no nosso coração desconfiança. Então, nós vamos aprender aqui nesse tópico que o inimigo procura atingir a nossa fé e o que ele usou e como ele fez, né, ali usando no contexto de Neemias, onde eles estavam fazendo a reconstrução dos muros e os inimigos estavam tentando pará-los, tentando fazer com que eles
não concluíssem aquela obra. O primeiro subtópico, o inimigo ataca com a arma do desprezo. Então aqui nós vamos identificar pontos distintos de como eles persistiram para impedir o povo judeu. Então esse primeiro subtópico fala que eles usaram a arma do desprezo. O que eles fizeram? Neemias 4, versículo 2, fala assim: o que fazem estes fracos judeus? Então eles subestimaram os judeus, dizendo que o que esses judeus fracos estão fazendo. Então eles estavam desprezando. Então tudo aquilo ali, quando eles saem, irmãos, eles saíram do cativeiro a um período de tempo pequeno. Assim, o período que eles saíram do cativeiro e retornaram para Jerusalém, então assim, Deus tinha o objetivo de restaurar nacionalmente, fisicamente a nação, mas também tinha o objetivo de restaurar espiritualmente. Agora imagine esse povo que vem de um cativeiro, 70 anos no cativeiro, e aí eles voltando do cativeiro, fazendo a reconstrução dos muros, e aí eles ouvem essa palavra de desprezo, dizendo que eles são fracos. A obra era muito grande, a peleja era muito grande. Então o inimigo usa essa arma do desprezo para tentar fazer com que eles venham achar que eles não dariam conta de concluir o seu trabalho. Só que, porém, nas questões espirituais, porém na nossa vida espiritual, nós temos convicção de fato. O problema é que eles falavam que o povo judeu era fraco, mas só que nós cristãos e o povo que serve a Deus sabe de fato que nós não temos força alguma de nós mesmos. Como Paulo diz, quando estou fraco, então sou forte, porque quando estamos fracos, quando não conseguimos mais fazer, quando não conseguimos agir, Deus está conosco, Ele abre as portas, Ele abre o mar. Quando o povo já não tinha mais escape, Deus abriu o mar, Deus fez o povo atravessar o mar vermelho. Então somos fracos de fato. Então quando nós somos tentados a comparar com o inimigo, nós nos colocamos em perigo. Então eles disseram, vocês são fracos. Só que se nós nos compararmos com o inimigo, isso é um problema. Então nós temos que reconhecer sim que nós somos fracos, porém nos lembrar que Deus é forte e é Ele que peleja por nós. Então, se nós compararmos com o nosso inimigo, imagina se Davi compara com Golias. Davi fala, eu enfrentar Golias, de maneira nenhuma ele vai destroçar a minha vida. Muito pelo contrário, Davi olha com a visão espiritual. Davi olha assim, quem é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus, que está afrontando o exército do Deus de Israel? Então nós não podemos fazer essa comparação. Tem um outro exemplo que o comentarista da lição cita, é sobre os espias que Moisés enviou para espiar a terra. Somente Josué e Caleb trouxeram boas notícias, e os demais espias, além das boas notícias, trouxeram uma palavra de desânimo para o povo, porque disseram que os inimigos eram muito poderosos. Então eles se compararam com os inimigos. Então nós não podemos nos comparar com os inimigos. Nós temos que lembrar que por mais que o nosso inimigo até seja maior e mais forte do que nós em algumas ocasiões, o nosso Deus é maior do que o nosso inimigo, e é Deus quem nos garante que vai nos abençoar. É Deus que garante que nós seremos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Quando nós comparamos com o nosso inimigo, nós podemos ser tentados a fazer essa comparação. É muito perigoso. Então nós temos que lembrar que o nosso Deus é maior do que todas as coisas, e Ele está conosco e nos fará mais do que vencedores. O inimigo não pode parar a nossa marcha e a nossa caminhada. Foi o que Jesus disse. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O segundo subtópico, o inimigo ataca com a arma do escárnio. Neemias capítulo 4, versículo 3, que é o Tobias, o amonita, disse, pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Então eles começaram a fazer escárnio, a fazer zombaria, ou seja, esse muro que vocês estão reedificando, se uma raposa subir aí, ele cai, não vai aguentar nada, vocês estão trabalhando em vão. Então eles estavam zombando, escarnecendo. Já que a arma do desprezo não deu certo, dizendo que eles eram fracos, agora eles usaram a arma do escárnio, estavam zombando deles. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficar desanimados. Todavia, devemos lembrar que isso é que os fiéis têm que suportar. Jesus, ele também não escapou do escárnio, ele passou por isso, e ele mesmo disse, se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos.
né? Mateus capítulo 10, versículo 25. Então isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Então nós vamos passar por situações em que nós iremos ser escarnecidos pelo mundo, porque, como já dissemos, estamos em uma batalha espiritual. O mundo, as pessoas que vivem de acordo com o sistema pecaminoso do mundo, nós vivemos um sistema completamente oposto. Nós vivemos o reino de Deus, né? Nós vivemos de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Pelo menos estamos procurando a cada dia aprender e nos esforçar para viver assim. E aí o mundo vai ser oposição aos nossos pensamentos, o mundo vai ser oposição à nossa compreensão do comportamento, à nossa compreensão da forma de como viver, das práticas e dos hábitos do dia a dia. Então, eles vão escarnecer muitas vezes de nós, eles vão escarnecer da fé cristã em algum momento. Então, isso vai trazer, em alguns momentos, um desânimo para muitas pessoas. Só que nós não podemos deixar que isso venha nos parar e nos impedir. Temos que ser conscientes de que na nossa caminhada e na nossa vida cristã, o escárnio e a zombaria vai nos acompanhar, sim. Se somos verdadeiramente cristãos, vamos ser perseguidos, vamos ser escarnecidos e vamos ser zombados. Mas lembre que se você sofre isso, glorifique a Cristo, porque você está sofrendo por ser seguidor de Jesus, conforme ele fala no sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e caluniarem e zombarem de vós, alegrai-vos, diz o Senhor. Terceiro subtópico, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Neemias 4:2. Então eles estavam dizendo para eles, vocês vão reerguer o muro desse monte de pó e pedra queimada? Então não deu certo o desprezo, não deu certo o escárnio e a zombaria. Agora eles tentam colocar desânimo no coração deles, dizendo assim, é muito trabalho, vocês não vão dar conta não, né? De repente eu estou falando com alguém, que algumas pessoas, que de repente eu estou falando com alguém que você de repente falou assim, olha, eu quero realizar tal projeto. E a pessoa diz para você assim, nossa, isso é muito difícil, eu já vi muita gente que tentou e não deu conta não, viu? É esse mesmo espírito aqui, era esse mesmo inimigo que estava usando os samaritanos para ir contra os hebreus, dizendo para eles que aquilo que eles estavam fazendo era algo muito grande, que aquilo que eles estavam fazendo era algo muito além das suas próprias forças. Então, eles estavam dizendo que a tarefa era muito grande. Então, nós não podemos olhar para o tamanho da tarefa, nós não podemos olhar. Quando eu digo não podemos olhar, é nos achar incapazes. Nós sabemos, nós temos falado aqui nesse contexto, somos sim de fato fracos, mas reconhecemos que foi Deus que nos chamou e é Ele que é responsável. Por isso que a glória é dele, e não nossa. Porque nós somos apenas instrumentos, vasos de barro. Então a glória de Deus, a obra é grande, a reconstrução dos muros seria difícil? Sim, mas só que quem chamou foi Deus, então Deus é responsável. Então os inimigos estavam tentando colocar desânimo no coração dos judeus, fazendo com que eles olhassem para o tamanho da tarefa, fazendo com que eles olhassem. Então olha só que coisa, semeando neles desprezo, falando que eles eram fracos, falando que uma raposinha subindo nos muros ia derrubar os muros, escarnecendo e zombando deles. E aí agora eles falam que a tarefa é grande demais, ou seja, estava semeando no coração deles palavras para que eles viessem sempre se desanimar, para que eles viessem a estar se desanimando, a estar se abatendo, a se sentir pequeno e incapazes. Mas só que de fato, nós não temos de nós mesmos força suficiente para fazer o que fazemos. Nós não temos de nós mesmos habilidades geradas por nós mesmos. A Bíblia diz que Deus criou boas obras para que nós andássemos nela. Então tudo provém de Deus e tudo é para a glória de Deus. Até por isso, tudo é para a glória dele. Por quê? Porque quem faz é ele. Nós não temos nada de bom em nós que seja louvável. A única coisa, a Bíblia diz, se alguém vier, Paulo diz, se alguém vier a se gloriar, glorie-se em saber e conhecer que o Senhor é Deus. Então, quando nós somos tentados a olhar para o tamanho da tarefa, nós podemos nos desanimar, mas nós temos que lembrar que por maior que seja a tarefa e que por mais pequenos que nós somos, por mais que nós sejamos incapazes,
Foi Deus que nos chamou, então Ele se encarregará, por quê? Porque o que está em jogo aqui não é a nossa reputação, mas é porque o que nós vamos fazer será para glorificar o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e abate o soberbo, porque quando chega lá no final da batalha, o soberbo rouba a glória para si. E Deus, Ele que fez todo o trabalho, Ele que direcionou todas as coisas, então por isso Deus dá graça ao humilde, porque o humilde reconhece que tudo que ele fez e tudo que ele tem vem da mão de Deus, procede de Deus. Então, se nós olharmos para o tamanho da tarefa, nós podemos nos desanimar. Quando Moisés olhou para a dimensão da tarefa que Deus estava chamando ele, para voltar para o Egito, para tirar o povo de lá, para libertar o povo, ele ficou com medo, ele recusou, mas depois, através do Espírito Santo direcionando ele, Moisés meditou naquilo que Deus havia falado e que Deus iria com ele. Então, se Deus iria com ele, essa é a garantia de que ele iria conseguir êxito. Então, Deus estaria com ele e Deus seria a sua boca. Êxodo capítulo 3, 12, Êxodo 4, 12. Então, Moisés se anima e ele vai adiante porque Deus estaria apenas usando ele como instrumento, ainda que seja pequeno e a tarefa seja grande. Então, nós somos pequenos vasos de barro na mão de Deus. O quarto subtópico: o inimigo usa contra nós boatos e mentiras. Os samaritanos estavam espalhando calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava se constituir rei. Então, olha que coisa. Eles tentaram desprezo, escárnio, tentaram falar com eles que a tarefa era muito grande para eles se desanimar. Agora, no quarto subtópico, o inimigo estava usando boatos e mentiras, falando que Neemias só estava trabalhando ali, que Neemias só estava empenhado naquele trabalho, naquela reconstrução, porque ele estava planejando constituir-se rei. Neemias capítulo 2, versículo 19, você pode constatar aí. Então eles levantaram essa calúnia, para quê? Para causar dissensão, para causar desunião, para causar ali todo esse desconforto no meio do povo, porque para o povo pensar assim: Neemias está tão empolgado, Neemias estava tão engajado naquela obra, que ele motivou todo o povo. Então, quando ele semeia essa calúnia, essa mentira, que Neemias estava fazendo isso só porque Neemias queria ser rei sobre eles, eles iam, de repente, poder perder a sua motivação. Por quê? Porque eles estavam motivados, porque eles acreditavam que Deus, de fato, nós estudamos em outras lições que Neemias chegou e contou como Deus foi bondoso com ele, com a liberação dele pelo rei Artaxerxes, como a mão de Deus foi favorável a ele, lhe permitindo voltar para reconstruir os muros de Jerusalém. E aí todo o povo se engajou com ele na obra. Agora, com essa calúnia, as pessoas poderiam pensar mal acerca de Neemias, colocar em xeque ali as verdadeiras intenções do seu coração, de que ele não estaria trabalhando de fato pelo reino de Deus, trabalhando de fato pela promessa de Deus de reconstruir os muros de Jerusalém, mas que Neemias estava trabalhando por si próprio. É claro que hoje existem muitas pessoas que o que eles fazem no reino de Deus, eles buscam a fama para si próprio. No mundo gospel, como se diz hoje, alguns pregadores fazem essa pregação, fazendo essa alusão acerca do mundo gospel, que é esse mercado que virou o mundo gospel. Então, algumas pessoas querem sim só se promover através de liderança, através de ministério, através do ministério da pregação ou da música. Algumas pessoas querem sim se promover, e aqui eles tentou os inimigos espalhar isso contra o povo, para que o povo olhasse para Neemias e visse que tudo aquilo que ele estava fazendo é porque só ele queria um bem futuro para ele. E não era verdade, era calúnia, era mentira. Mas essa era mais uma arma que eles estavam usando. Então era uma arma que o inimigo estava usando para tentar desviar o foco e a fé do povo. Porque o povo estava engajado, irmãos, o coração do povo estava inclinado a trabalhar, diz a Bíblia. Então eles estavam focados, eles estavam ali com toda a sua fé direcionada naquele propósito, naquele trabalho. E o inimigo percebeu, os inimigos estavam percebendo que eles iriam conseguir concluir aquele trabalho. Então por isso eles tentaram de todas as maneiras. E aqui nós já estamos no quarto ataque, que era boatos e mentiras, mas não deu muito certo não. Tudo isso para amedrontar os judeus e atingi-los a sua fé. Porém, Neemias responde: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Neemias capítulo 6, versículo 8. Jesus aconselhou aqueles que sofrem acusações para se alegrar e se exultar e não atentarem para o que se fala deles. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, que é as bem-aventuranças.
Então Neemias simplesmente rechaçou aquela acusação e continuou trabalhando, continuou lutando em prol do seu objetivo. Neemias e o povo estavam focados em trabalhar para o Senhor. No subtópico 5, o inimigo usa a arma da astúcia, né? O diabo é astuto, ele é sagaz. Os samaritanos, depois de tantos ataques com boato, mentira, com escárnio, com zombaria, eles convidaram os judeus para se congregarem nas aldeias com eles. Porém, intentavam lhes fazer mal. Olha que coisa, né? Será que eles eram tão bobos? Não, eram astutos. Eles tentaram de todas essas formas, não conseguiram fazer o povo parar. Bom, não, então vamos fazer aqui um acordo de paz. Convidaram eles para se congregar com eles nas suas aldeias. Porém, eles intentavam fazer mal contra Neemias. Insistiram, Neemias rechaçou a proposta e diz: estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. O que eles mais queriam era que Neemias saísse da obra. O que eles mais queriam era tirar Neemias do seu posto de trabalho. Mas eles tentaram com acusações, tentaram com zombaria, não deu certo. E agora, então vamos fazer um acordo de paz, venha para a gente congregar junto, venha para a gente celebrar, ter comunhão uns com os outros, bora fazer as pazes aqui. Também não vou não, porque eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar, eu não posso descer. Então Neemias sabia muito bem para que Deus o chamou e nada estava o impedido, nem mesmo a astúcia do inimigo. O sexto subtópico, o inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus então ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem de medo e pânico entre o povo dos judeus ali. Então eles fizeram ameaças contra os judeus, né, já que tudo isso não deu certo, agora eles começaram a ameaçar que partiriam para a agressão, né, queriam dizimar eles através da guerra, do poder das armas. Porém Neemias diz: olha, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Essa declaração de Neemias é fantástica, porque diz que ele orou, mas ele não somente orou, ele colocou guardas também, né? Os judeus não atacaram os samaritanos, mas ele apenas se defenderam. Neemias capítulo 4, o contexto aí está do 13 até o 20. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Mas aqui é interessante que eles sofreram as ameaças, então, ciente das ameaças, eles oraram a Deus. Por quê? Porque o nosso primeiro recurso é confiar em Deus, é a nossa fé. Então eles tentaram abalar a fé do povo hebreu. O que o povo fez? Primeira coisa, vamos orar. Então eles oraram para colocar a sua causa diante de Deus e depois eles colocaram guardas, ou seja, eles oraram, mas também foram prudentes, não foram displicentes, não deixaram ali o povo desguarnecido, não, colocaram guardas para dar proteção. Então é muito importante que você também atente para isso na sua vida, né? E, por exemplo, como estamos no momento de pandemia, muitas pessoas dizem assim: olha, eu não vou usar máscara, eu não vou me cuidar, eu vou sair para onde eu quiser, porque Deus me protegerá. Não, seja prudente. Neemias soube das ameaças, ou seja, nós sabemos que existe um risco, sabemos que existe uma possibilidade de nós termos prejuízos na saúde ou até mesmo a perder a própria vida. Então nós temos que orar a Deus para que Ele faça cessar esse mal, mas também temos que ser prudentes, temos que tomar todos os cuidados devidos. Então a síntese do tópico de número 2, o inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira, do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando aceitamos a Cristo Jesus. Então, Jesus foi bem claro, né? Todo aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vão ter mentiras, vai ter astúcia do inimigo, vai ter ameaças, vai ter escárnio, vai ter desprezo. Mas se você é um crente fiel, a Bíblia diz: alegre-se, porque o mundo que é contra Deus, que é contra Jesus, está te fazendo isso contra você, porque você é semelhante a Jesus. Olha que coisa extraordinária. Então, por isso que a gente tem que alegrar. Por quê? Porque estamos nos assemelhando à pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso o mundo identifica Jesus em nós e está nos perseguindo quando isso acontece. Então, que você possa meditar nisso e ter essa consciência cristã de que nós precisamos nos alegrar
quando passamos por essas oposições. O tópico de número 3, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? O subtópico de número 1, os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Convicção, meus irmãos, convicção. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias capítulo 2, versículo 20. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que Deus pelejava por eles. Nós temos convicção de que aquilo que nós estamos fazendo realmente é a vontade de Deus. Muitas vezes nós nos perguntamos, muitas vezes algumas pessoas têm esse questionamento ainda: como eu sei qual é o meu chamado, como eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Meu querido, se você vive uma vida de oração, se você vive uma vida de leitura da palavra de Deus, o Espírito, a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito. Então o Espírito Santo de Deus vai guiar a sua vida, o Espírito Santo de Deus vai te orientar através da palavra, através dos seus líderes, pastores. Então você vai sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Veja que Neemias, quando recebe o relatório lá de como está a situação de Jerusalém, ele orou 4 meses aproximadamente para se apresentar diante do rei. Então, quando ele se apresentou em oração, ele teve convicção de que Deus estava o chamando para fazer aquele trabalho. Então, para que você possa ter convicção do seu chamado e certeza de que Deus realmente, de fato, te colocou no lugar certo para fazer a vontade dele, você tem que estar aí depois de ter se preparado em oração, se preparado em santificação, se preparado diante de Deus. Então Neemias tinha certeza, porque ele falou, ele perseverou, ele buscou a presença de Deus e Deus confirmou para ele. E a confirmação foi através da boa mão do rei Artaxerxes, foi favorável a ele, permitindo ele voltar, dando ele todas as condições de voltar para reconstruir o muro de Jerusalém. Essa certeza nos guarda das precipitações, de falar palavras impensadas. Podemos assim governar o nosso espírito. Provérbios 16:32 diz que melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Então, se nós temos convicção de que Deus nos chamou, nós vamos governar o nosso espírito, ou seja, quer dizer que você vai saber o que deve fazer, quando fazer, da forma como tem que fazer, porque o Espírito de Deus vai direcionar a sua vida, porque você tendo certeza e convicção do chamado de Deus, você vai executá-lo da melhor forma na direção de Deus. O segundo subtópico, os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração. Com frequência nós lemos no livro de Neemias que ele orava: ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Tem 2 orações que eu gosto de ler muito quando eu faço essa leitura, que me chamam bastante atenção sempre: essas orações de Neemias e as orações do profeta Daniel também, fazendo essa oração intercessória, oração de confissão de pecados, né? São orações muito interessantes que eu gosto muito de refletir sobre elas. Então, aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e que pode resolver a nossa situação. O mesmo Deus que nos exortou a orar também prometeu responder às nossas orações. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então, Neemias, sendo um líder de oração, veja só, nós falamos aqui que não era só Neemias que estava sendo atacado, era todo o povo judeu também que estava sendo atacado. Mas Neemias, naquele momento, era o líder do povo. Então, se Neemias era um homem de oração, essa influência de prática de vida, de oração dele, influenciava todo o povo. Então, ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade para falar. Tem um texto no Novo Testamento que diz que Jesus falava como quem tem autoridade, não como os fariseus, porque nós sabemos que Jesus, a vida dele, ele pregava e vivia completamente na íntegra o que ele pregava. E agora os fariseus não. Os fariseus, Jesus disse: vocês coam mosquito e engolem camelo. Então eles não praticavam aquilo que eles pregavam, viviam na hipocrisia. Então isso fazia com que eles viessem a não ter mais o respeito do povo, e por isso as pessoas passaram a seguir Jesus e eles se sentiram ameaçados com isso. Então a influência daquilo que nós vivemos, daquilo que não só aquilo que nós pregamos é que vai trazer influência sobre o povo, mas a nossa vida diária. Então
É por isso que Neemias é esse grande exemplo de liderança, porque não só ele estimulou o povo, não só ele conseguiu liderar o povo, convocando eles e fazendo um ajuntamento, mas ele dava exemplo de vida com Deus, ele dava exemplo de ser uma pessoa que tinha uma comunhão com Deus. Então, esse próprio aspecto de ele ter orado 4 meses antes de ir para lá é algo extraordinário que chama muito a nossa atenção. É um homem que se deleitava em se apresentar diante de Deus para receber de Deus a direção, né? De não sair, como a gente pode dizer, atabalhoadamente, porque imagina, ele recebe o diagnóstico, o povo está em miséria. Ele poderia simplesmente sair correndo e dizer, eu tenho que socorrer o meu povo. Não, ele vai orar e ele ora 4 meses, né? Porque ele entende o poder da oração. Então, os judeus venceram pela oração. Aqui traz o foco dessa oração de Neemias, como já disse, pelo fato dele ser o líder, e sendo ele o líder, influenciar a toda a nação a orar. O terceiro subtópico, devemos também orar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino para que a gente pudesse continuar vivendo. E Jesus nos ensinou a forma como orar. Jesus nos deu exemplo de uma vida de oração. Jesus, quando ia tomar suas decisões importantes, quando ele foi escolher os discípulos, passou a noite em oração. Jesus, antes do momento da crucificação do Gólgota, foi para o Getsemane, orou e ele exortou os discípulos porque eles não conseguiam orar junto com ele, não conseguiam velar com ele, orar com ele durante aquele período, os discípulos estavam dormindo. Então a Bíblia nos traz essa exortação. Lucas capítulo 18 tem a parábola da viúva e do juiz iníquo. Eu quero fazer só uma observação aqui. Ali a parábola fala de uma viúva desprezada, desamparada, que estava importunando constantemente um juiz iníquo. E esse juiz atendeu a viúva por causa da importunação dela, que tanto importunava. Mas mostra, o foco dessa parábola é mostrar a perseverança dessa viúva, mesmo ela sabendo que o juiz era um juiz iníquo. Então, qual é a nossa lição? Nós não somos viúva desamparada e nós também não servimos a um Deus iníquo. Muito pelo contrário, nós somos igreja eleita do Senhor, nós somos povo de Deus, nós somos hoje declarados filhos de Deus, através da adoção, clamamos Abba Pai, através do sacrifício de Cristo. Então nós temos agora o direito de sermos reconhecidos como filhos de Deus, então não somos viúva desamparada e Deus também não é um juiz iníquo. Então por isso que nós temos muito mais motivos para perseverar, por isso nós temos muito mais motivos para manter uma vida de oração. Paulo exortou aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18, perseverar em oração e súplica no Espírito. Então, se nós temos que perseverar na oração, se através da oração os judeus venceram toda essa oposição ferrenha, venceu o desprezo, a mentira, a calúnia, venceu todas as armas espirituais que o inimigo estava usando ali contra eles, nós também, para vencermos, temos que perseverar na oração. Agora, se nós temos que perseverar na oração, o que é perseverar na oração? Primeiro, nós temos aqui dividido em 4 pontos, A, B, C e D. Letra A, dentro do subtópico 3 ainda. Letra A, perseverar na oração é impedir que alguma coisa nos estorve a orar. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós mesmos, de um domínio próprio. Então, perseverar na oração é impedir que algo atrapalhe, que algo que estorve você a orar. Então, a oração é algo extremamente necessário na nossa vida e você perseverar na oração é você ter domínio próprio, você ter autodisciplina. Você separa um horário específico do seu dia para orar? Você separa um momento específico na sua jornada diária, seja de manhã quando acorda, à noite antes de dormir, um horário que seja propício para você orar, que você tenha condição de se apresentar diante de Deus em oração? Se você não separa, você só ora a Deus quando sobra tempo. Se você faz assim, não vai sobrar tempo. Porque nós precisamos priorizar a vida de oração. Nós precisamos priorizar a nossa vida com Deus. Então, por isso nós precisamos fazer essa autodisciplina. Então, e hoje nós temos muitas distrações, nós temos redes sociais, nós temos muita coisa para tirar a nossa atenção. Então, nós precisamos ter autodisciplina. É impedir que alguma coisa nos estorve de orar. Marta não tinha tempo, para apresentar-se diante de Deus. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, ela estava atarefada. Então, o que ela tinha que fazer? Abrir mão do que ela estava fazendo para se apresentar diante de Jesus.
mas ela não conseguiu ter essa autodisciplina, porque estava muito ocupada. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Quantas vezes você está orando, talvez a sua mente divaga e você não consegue mais se concentrar na oração. Então, isso são ataques ardilosos do inimigo. Então, nós temos que ter atenção a isso e não permitir que isso impeça a oração. Se isso começar a acontecer, comece a orar em voz mais alta, porque aí você vai ouvir a sua voz e você vai conseguir vencer essa barreira que o inimigo às vezes coloca para tentar atrapalhar a sua oração. O ponto B é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Você já passou por isso? Quando você está orando e aí você sente o peso, né? Durante a minha juventude, antes de me casar, fazia muitas propósitos de oração no monte, vigílias, e a gente, quando está num processo de oração, de vigília, de monte, a gente tem muito mais essa perspectiva, né? A gente consegue identificar com maior clareza. Né? Há momentos que a gente chegava no monte que a oração não fluía, era um peso terrível sobre a gente. Então, o inimigo, ele muitas das vezes vai causar esse peso, né? Vai tentar tornar difícil a nossa oração, vai tentar colocar esse peso sobre os nossos ombros. Então nós temos que persistir em orar, mesmo que esse peso venha. Né? Tem até alguns que dizem assim, mas eu não tenho vontade de orar. Mas você tem que orar sem vontade mesmo. Porque se nós formos esperar para ter vontade, nós somos pessoas feitas de carne e osso. E a carne não tende para as coisas espirituais. Então nós temos que ter essa autodisciplina e essa vontade, essa persistência. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. Então ele soube que a resposta demorou porque os espíritos malignos estavam impedindo a resposta de Deus. Daniel capítulo 10, versículo 11 até o 14. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. Então o juiz iníquo ele não queria dar uma resposta favorável para a viúva, mas por ela persistir, a resposta dela chegou. Então, ainda que o inimigo torne a nossa oração pesada, você não pode desistir. Você tem que perseverar para que a resposta chegue. O terceiro ponto, o ponto C, perseverar na oração é orar até que venha a resposta. Orar até que venha a resposta. Eu passei por uma experiência orando juntamente com a família, estava fazendo um propósito de oração por um familiar. E aí fez 7 dias de oração, de reuniões na casa, e quando chegou o 7º dia, foi dito assim: oramos, já cumprimos a nossa obrigação, agora está na mão de Deus. Não é assim. E esse pensamento às vezes permeia a mente de muita gente. Fiz 10 dias, fiz 12 dias de oração, agora está na mão de Deus. Não, você tem orado pelo seu filho, você tem orado pela sua esposa, você tem orado por um amigo seu para se converter? Até quando que você tem que orar? Até ele se converter. Até que a resposta de Deus chegue. O desejo de Deus é que todos se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, conforme Paulo diz a Timóteo. Por isso ele diz para que oremos por todos, fazer oração intercessória. Então nós temos que orar até que a resposta de Deus chegue. Então por isso temos que perseverar em oração, porque precisamos orar até que a resposta chegue. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa no Getsemane, Mateus 26, 44. Paulo orou 3 vezes até que Deus respondeu em 2 Coríntios 12, versículo 8 e versículo 9, que é o espinho na carne, que ele ora a Deus até Deus o responder. Elias orou 7 vezes para que chovesse, e choveu. 1 Reis, capítulo 18, versículo 43 e 45. Os discípulos perseveraram em oração até que o Espírito Santo foi derramado. Atos capítulo 1, 14 e Atos 2, onde foi o cumprimento. Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não disse ficar em Jerusalém 10 dias, que foi o período que eles ficaram aproximadamente. Jesus não disse ficar em Jerusalém 3 dias e depois descansam na sua casa. Não, disse ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós precisamos orar até quando? Até receber a resposta de Deus. Então por isso nós precisamos persistir, perseverar em oração.
O quarto ponto, letra D, é uma prova de que o Espírito Santo opera nas nossas vidas. Quando nós somos perseverantes em oração, é uma prova de que o Espírito Santo está agindo na nossa vida. Né? Quando você consegue vencer os obstáculos, quando você consegue vencer o peso que o diabo coloca, quando você consegue vencer as suas próprias fraquezas, você tem disciplina. Então isso é porque o Espírito Santo de Deus, você está ouvindo, você está dando ouvido, dando lugar na sua vida para o Espírito Santo de Deus agir. Então por isso você está perseverando. E até porque o Espírito Santo ora em nós, enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos nas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, seja de joelho, seja deitado em pé. Esse é o segredo de estarmos sempre orando. O Espírito Santo, em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo diz: ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se nós somos perseverantes em oração, somos porque o Espírito Santo está em nós e nos fazendo ser abençoados pela oportunidade de oração, pelo tempo de oração, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dê liberdade ao Espírito Santo e ele vai te levar para a gloriosa vida de oração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida através de uma vida de comunhão, de oração. Se você se dedicar a uma vida de oração, você será grandemente abençoado e vai vencer todas as barreiras e todas as adversidades. A síntese do tópico 3. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém, ele tinha convicção do chamado, e que Deus pelejava por ele. Então Deus chamou, Deus iria providenciar todas as necessidades, Deus iria suprir todas as necessidades, livrar ele de todos os perigos. Esta certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse êxito na sua missão. E para que nós venhamos alcançar êxito na nossa missão, porque cada um de nós somos chamados por Deus, somos todos sacerdotes, somos chamados para reino e sacerdócio. Então nós temos chamada de Deus, todos nós temos um alvo a desempenhar no reino de Deus, na nossa vida como cristão individual. Eu não estou falando aqui de liderança ministerial na igreja, né, nas questões eclesiásticas, mas estou falando do nosso chamado pessoal com Deus. Todos nós somos chamados, né? Todos nós temos algo a fazer em prol do reino de Deus. Então nós precisamos ter convicção e certeza daquilo que para o que Deus nos chamou, e aplicar uma vida de oração para que possamos ser dirigidos e direcionados pelo Espírito Santo. E é claro, é isso que nós já estamos fazendo aqui, que é o ensino bíblico, que é entender através da Bíblia como Deus age, como o inimigo age também, mas como vencer o inimigo através da fé, da confiança em Deus e através de uma vida de oração. Que Deus venha abençoar a sua vida, que essa aula possa ter sido uma bênção para você. Se essa aula foi bênção para você, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E na semana que vem, nós estaremos aqui para mais um vídeo para a lição de número 10. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.